Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma coisa que é fácil de fazer e que é básica quando a gente pensa em qualquer conserto elétrico, que é decapar fio e fazer emenda elétrica. Você pode me perguntar por que é importante saber decapar um fio e fazer uma emenda elétrica? Porque toda vez que a gente quer unir um fio, seja um fio a outro, por exemplo, para fazer um prolongamento de tomada, ou se eu quero conectar o fio que sai lá da minha parede com o fio do chuveiro novo que eu quero instalar, eu preciso tirar a parte de plástico, né? Essa parte aqui de plástico que isola o fio. E eu preciso fazer a conexão, né? Fazer as emendas entre as partes de cobre, porque é por lá que passa a energia, tá? Então, se eu fizer uma emenda conectando um fio assim, todo decapado, com outro fio todo decapado, a parte de cobre, que é quem conduz a energia, não consegue se conectar uma na outra e a energia não flui, né? Então, basicamente, eu tenho que saber fazer decapar o fio e aprender diferentes tipos de emenda elétrica, e é isso que eu vou ensinar hoje pra vocês. Então aqui, gente, a gente vai aprender a fazer emenda usando um alicate universal, tá? Aqui eu tô usando um alicate universal de 8 polegadas, mas se você tiver um alicate de bico fino ou até um alicate de corte, ele funciona também, porque o que a gente vai precisar é dessa linha aqui, tá? Essa linha de corte aqui, porque é o seguinte, quando eu quiser cortar um fio, eu coloco o fio aqui nessa linha de corte, aperto firme, ela corta realmente aqui o meu pedaço de fio, tá? Só que não é isso que a gente quer cortar só a cobertura plástica e expor a parte de cobre. Então o que a gente vai fazer? Eu venho com o alicate e dou só uma apertadinha, ó, vou mostrar aqui no detalhe que ela fica uma dentadinha, né? Fica aqui uma apertadinha. A gente vai fazer isso em toda a volta do fio, tá? Então eu pego o alicate, então belisquei aqui já desse lado, eu vou rodando o fio, tá? E vou fazendo isso na volta toda. Com a prática, você consegue sentir quando chegou na parte do cobre. Então, ó, ela tá aqui beliscada, né, na volta toda. O que eu vou fazer? Eu preciso tirar essa parte agora. Então, eu vou pegar o alicate, vou voltar ele lá onde ele tava com o dente bem no lugar onde a gente beliscou, né? Vou com essa mão segurar o fio e fazer força pra cá. E vou fazer esse movimento com o dedão, né? Vou fazer uma alavanca, vou empurrar o alicate pra fora. Então, vou segurar o fio com essa mão. Essa mão aqui direita minha tá firme, mas não a ponto de apertar demais o fio. E eu empurro o alicate. E aí, ela sai fora, né? Então, aqui eu tenho a ponta decapada. Então agora a gente vai entender como decapar o fio usando um estilete. Muita gente acaba não tendo alicate em casa, né, ou de corte, ou universal, o que é ruim, porque aí eu não consigo partir o fio, mas se por acaso o seu fio já tá no tamanho certo, a gente vai usar o alicate então só para decapar e expor o cobre que tá dentro do fio para fazer uma emenda ou uma instalação, tá? Então você coloca uma pontinha do estilete para fora e a gente vai fazer um movimento igual de apontar um lápis, tá? Então apoia aí numa mesa ou numa superfície firme, mas vou mostrar aqui no detalhe. Então eu venho e vou tirando as lascas do fio, tá? Igual apontar um lápis mesmo, tá? Vou tirando com bastante cuidado aí para não pegar tanto na parte de cobre ou para não machucar o dedo, mas venho e tiro toda a superfície de plástico. Então eu consigo chegar aqui no cobre, tá? É importante não deixar muito desigual, tá? Então aqui eu vejo, ó, que aqui tá uma parte bem decapada e aqui tá menos, tá? Então tentar fazer um círculo aqui, né? Deixar ele o mais alinhado possível para que não fique nenhum pedaço de cobre exposto a hora que eu for fazer a minha instalação, tá? Então tá, gente, já entendemos como como decapa os dois fios com alicate ou estilete. Agora a gente vai aprender a fazer a emenda mais simples que tem, que é a emenda com fita isolante. Então eu tenho aqui dois fios decapados, né, as duas extremidades que eu quero unir numa emenda elétrica. Então eu decapei aqui já, nesse caso, com alicate. Eles estão com o mesmo tanto decapado de cada extremidade, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, então aqui os fios estão desunidos, né? Estão meio despenteados. Eu posso vir aqui com a mão mesmo e torcer os fios, tá? Posso pegar aqui um alicate e, né, dar uma reforçada.
Quando eu falei de emenda com estilete, muitas vezes o pessoal não tem alicate em casa, mas a gente tem coisa de elétrica que é bem difícil de fazer sem alicate, tá? Então eu recomendo que você, quando puder, compre realmente um alicate universal de 7 ou 8 polegadas aí, até no máximo uns R$30 já te resolve, tá? Porque ele ajuda bastante nesses tipos de concertos, tá? Então vim aqui, torci bem as duas pontas, tá? Vou reforçar aqui com o alicate. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois fios nessa posição, em 90 graus, né? Ou vou fazer um X com eles, tá? Lembrando, então, por exemplo, se eu tô instalando o chuveiro, esse é o fio que tá saindo do chuveiro, esse é o fio que tá saindo lá da parede, tá? Encostei os dois aqui, fiz esse X. Eu vou vir, deixa eu tentar fazer assim que vai ficar mais fácil de ver. E vou vir trançando os fios, tá? Assim, ó. Vou vir fazendo uma espiral com eles com a mão. E esse final, gente, não tem jeito, tem que fazer com alicate, porque é bem importante que essa torção fique bem firme, bem justa, tá? Ela não pode correr o risco de soltar. Então, eu vim, torci bem aqui, né? Então, apertei aqui bastante. Então, ela ficou aqui, ó, como se fosse um fio triplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou esticar o fio e vou deitar a parte que tá unida sobre um dos fios, assim, tá? E aí, vou pegar e vou fazer essa emenda pra vocês verem com a fita isolante. Então, vou pegar aqui um pedacinho e vou começar a cobrir todo esse fio, deixando ele bem justo aqui, tá? Então, vou vir e vou passar a fita isolante também bem justinha, tá? É importante pra fita isolante que não fiquem folgas, tá? Que a fita fique realmente bem justa. Então, dá uma tracionada mesmo na fita quando você for passar por cima dela, tá? Aqui eu coloquei uma camada só, mas ó, vou mostrar aqui no detalhe. Dá até pra ver que um fiozinho deu uma furadinha na fita, tá? Isso é bem importante de prestar atenção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar 2 voltas, tá? Mesma coisa, também tracionando bem e puxando para garantir que a fita vai ficar firme e depois checando se não tem nenhum fiozinho de cobre que por acaso a pontinha tenha furado aqui a emenda. Então, pego aqui a fita isolante, posso vir com estilete, ou às vezes até com a mão mesmo, e finalizei a minha emenda com fita isolante, tá? Gente, então, além das emendas que a gente pode fazer com a fita isolante, eu vou mostrar aqui 2 outros tipos de conectores elétricos, que é o conector de torção e o conector de porcelana, o Borne, que são opções bem interessantes quando a gente quer instalar chuveiro. Então, por exemplo, esse aqui, ele é bem legal, ele é super fácil de usar. Se a gente olhar aqui dentro, ó, ele tem um revestimento de metal. E eu preciso decapar a ponta dos 2 fios que eu quero unir. Então, por exemplo, chuveiro e parede. Eu vou decapar aqui mais ou menos o mesmo tanto que é o tanto do metal que tem ali dentro. Então, eu venho aqui do lado, né, dou uma olhada, eles estão mais ou menos no mesmo tanto. Eu dou uma torcidinha bem simples aqui, com a mão mesmo, tá? Só para eles ficarem bem justos. Pego o conector, encaixo os 2 fios juntos até ali o final e torço. Tá? Por isso que ele chama conector de torção. Então, ó, chega uma hora aqui, ele já não tá indo mais, ele volta, tá? Ele prendeu os 2 fios, ó. Então, se eu puxar com bastante força, ele não sai. Se por acaso eu quiser desfazer essa emenda, eu só venho aqui e torço pro lado contrário. Ó, ele dá uma torcida bem justa toda vez que eu coloco eles lá dentro. Então, coloquei, torci, já era, tá? É uma opção bem segura, bem fácil, bem prática de usar, para às vezes quem não quer usar fita isolante, tá? Então esse aqui é o conector de torção. Outro tipo de conexão que é bem comum para instalação de chuveiro é esse aqui, que é o conector de porcelana, né, o Borne. Aqui ele tem 3 entradas, tá? Então são para chuveiros que tem fase terra ou fase neutro terra, tá? E, gente, uma coisa muito importante quando vocês forem usar o conector de porcelana é ver que aqui nele, ó, ele diz qual que é a fiação máxima. Então aqui no caso é uma de 10 milímetros
e até 50 amperes. Então, você tem que ver lá no seu chuveiro qual é a corrente que ele puxa, né? 50 amperes, 30 amperes, 20 amperes, dependendo do seu chuveiro, e o tamanho da sua fiação para comprar um conector que seja adequado ao caso do seu chuveiro, tá? Então, a gente tá vendo aqui que tem 6 parafusos, tá? Como que funciona? Eu vou vir e vou subir aqui esses parafusos, tá? Não, de novo, também não preciso tirar, ó, se a gente olhar, esse parafuso aqui soltou, esses daqui ainda estão mais baixos, tá? Então, vim aqui, soltei o dessas extremidades, tá? Então, ali, ó, né? Então, aqui tô vendo que tá passando por aqui. Venho, coloco o primeiro fio, dou aquela torcidinha, né? Encaixo esse primeiro fio aqui e encaixo também vou dar aqui uma torcidinha, também encaixo o outro fio aqui. Lembrando sempre, gente, de não deixar partes de cobre expostas, tá? Então eu vou e encosto a parte do PVC, né, do isolamento, até ele ficar bem justinho. E pego aqui uma chave Phillips e aperto bem o parafuso. Aqui, gente, é um ponto importante. Parafusos soltos ou mal apertados, muitas vezes eles tendem a dissipar calor. Então, é bem importante que esses parafusos estejam realmente bem presos e bem firmes, tá? Então, aqui ele já não tá mais rodando. Então, eu posso puxar, ó, as extremidades, ele tá bem firme. Então, o que eu vou fazer? Quando você for instalar o seu chuveiro, você vai colocar o fase neutro ou as duas fases nas pontas, o terra no meio e garantir que os parafusos estão bem firmes. Se você conseguir realocar essa pecinha lá na caixinha de energia, ótimo. Se não, lembrar de manter sempre acima do nível do cano do chuveiro, para se por acaso ter um vazamento de água, não escorrer e não pegar por aqui, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Fazer boas emendas é bem importante para você evitar a dissipação de calor. Então, uma emenda bem feita, ela evita inclusive dor de cabeça e potenciais riscos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal e se você tiver dúvida ou sugestões, manda aí para mim também, que a gente pode falar sobre outras coisas. Valeu!